Bem-vindos ao ciclo de webinars promovidos no âmbito das atividades da rede de clubes Ciência Viva na Escola. São já mais de 200 os clubes Ciência Viva na Escola que temos e que promovem atividades relacionadas com a ciência e em parceria com entidades de investigação e entidades de divulgação da ciência. Vamos ter agora um ciclo de webinars com especialistas que são cientistas, que são investigadores e que, no fundo, vão trazer temas da atualidade, temas muito interessantes e por isso queremos que usufruam destes momentos de partilha daquilo que é o trabalho destes investigadores e destes cientistas e que também desta maneira façamos aquilo que já estava previsto no âmbito das dinâmicas da rede destes clubes, que é o aproximar os investigadores das escolas e as escolas dos investigadores. Infelizmente, em tempos de pandemia, ainda temos algumas atividades presenciais que não podemos realizar e por isso criámos este ciclo de webinars em que convidamos, como já vos referi, estes especialistas. Recordar que esta é uma iniciativa do Ministério da Educação e da Direção-Geral da Educação em parceria com a Ciência Viva, esta agência que desde os anos 90 do século passado promove um conjunto de iniciativas de promoção da cultura científica e tecnológica junto de todos os cidadãos. Usufruam então destes webinars, partilhem-nos e até breve. O meu nome é Eugénia Cândido, sou da Direção-Geral de Educação e faço parte da equipa de coordenação nacional dos clubes Ciência Viva na Escola. Hoje temos o privilégio de estar aqui no Museu Nacional de História Natural e da Ciência com a doutora Cristina Branquinho, que é comissária de uma exposição onde estamos. Doutora Cristina, começava por perguntar e pedir que se apresentasse, indicando a instituição ou instituições a que se encontra ligada, bem como as funções que aí desempenha. Bem, cumprimentar e agradecer o convite da Direção-Geral da Educação para estar aqui. O meu nome é Cristina Branquinho, eu sou professora associada com agregação da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e, além disso, pertenço ao Centro de Investigação de Ecologia, Evolução e Alterações Ambientais. E penso que estamos aqui porque estou no papel de comissária desta exposição, a exposição que vamos aqui, que faz pano de fundo aqui a este nosso webinar. Já vamos falar um bocadinho da exposição. Eu para já começava também por lhe perguntar qual é a sua área de investigação principal. Eu trabalho sobretudo em ecologia das alterações ambientais. O que me preocupa, digamos assim, na minha investigação é entender como é que as atividades antropogénicas acabam por alterar os ecossistemas, tanto na forma como funcionam ou na estrutura que têm, e ao fazer isso tentar perceber como é que essas alterações ambientais, que muitas vezes são as tais atividades antropogénicas, alteram os ecossistemas, tentamos entender um pouco o funcionamento deles próprios e com isso também criar ferramentas suficientes para podermos repará-los de alguma forma, ou seja, restaurar os ecossistemas quando isso é necessário. Obviamente, se calhar antes disto tudo, dizer que mitigamos os efeitos dessas alterações e depois restauramos no caso se necessário. Qual é a sua área de investigação principal? Ora bem, eu trabalho sobretudo na ecologia e o que me preocupa mais é a ecologia das alterações ambientais, ou seja, até que ponto as atividades humanas interferem no funcionamento e na estrutura dos ecossistemas. E, na verdade, o que nós pretendemos é estudar essas influências das atividades humanas nos ecossistemas, porque queremos evitar alterações que sejam irreversíveis, por um lado. Se elas forem inevitáveis, pelo menos mitigá-las de alguma forma. E, por último, no caso, de facto, de termos afetado de alguma forma os ecossistemas, restaurar essa estrutura e funcionamento dos ecossistemas, porque esses são essenciais à sobrevivência do homem. Quer partilhar connosco um pouco do seu percurso? O que é que levou à escolha de uma atividade científica e desta área de investigação em específico? Eu acho que sempre quis ser investigadora
e portanto sempre foi esse o meu objetivo. Depois, de facto, quando comecei a trabalhar na área, também gostei muito de dar aulas, portanto transformou-se também numa segunda paixão. E depois esta área de investigação foi um pouco, tem tido tendência desde o doutoramento a tentar cada vez mais alargar o âmbito da minha investigação, ficar cada vez mais uma visão holística, de tentar perceber não tanto o detalhe, mas perceber como é que o detalhe influencia o geral e como é que o geral, ao variar, o que é determinante nessas variações. Quando temos alterações substanciais nos ecossistemas ou quando eles mudam dramaticamente, onde é que estamos a interferir. E, portanto, a minha investigação tem vindo cada vez a ser mais abrangente, com mais interesses e, portanto, cada vez com uma visão mais global. De facto, tem vindo cada vez a crescer. Embora tenha começado o meu doutoramento em áreas bastante mais específicas, no fundo tenho interesse em saber a ecologia de ecossistemas cujo fator limitante é a disponibilidade de água, como por exemplo são as zonas do Alentejo, mas também no Brasil e em África e em tantos outros países onde estes ecossistemas são determinantes. Portanto, não estou só com interesse em Portugal, tenho interesse também noutros países e ver como é que o que acontece em Portugal, o que é parecido com o que acontece em Portugal, noutros ecossistemas semelhantes no mundo inteiro. Portanto, cada vez tenho uma visão mais abrangente da ecologia. Nesse sentido, quer indicar-nos a que projeto ou projetos está mais ligada, incluindo este em que é comissária da exposição? Eu tenho bastantes projetos de investigação que se focam nestes aspectos que eu referi e tanto acabam por se centrar em áreas naturais, portanto em ecossistemas relativamente naturais, como em áreas mais seminaturais ou em áreas até agrícolas e também em áreas urbanas, porque no fundo os ecossistemas estão presentes em todos estes sistemas e nós precisamos de entender como é que de facto estas atividades humanas estão a interferir. Portanto, tenho muitos alunos de doutoramento, tenho muitos projetos a decorrer, mas nos últimos 2 anos o meu tempo foi substancialmente ocupado por este grande projeto que foi comissariar esta exposição onde estamos hoje. Qual é o tema central desta exposição? Ora bem, esta exposição que se chama Variações Naturais, uma viagem pelas paisagens de Portugal, teve o seu início nas celebrações da eleição de Lisboa como capital verde europeia em 2020. E, portanto, teve como, digamos assim, catalisador a Câmara Municipal de Lisboa e o seu vereador, José Sá Fernandes, que pensaram em fazer uma exposição que falasse do resto do país, que não fosse só sobre Lisboa. E com isso encontrou uma parceria com o ICNF, o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, e o Fundo Ambiental, para poder representar as áreas naturais do país e as paisagens. E depois associaram a essa ideia a Universidade de Lisboa, porque de facto estamos num local que é o Museu Nacional de História Natural e da Ciência, que é fantástico, numa sala com 100 metros de comprimento, a qual se associa uma outra sala com mais 200 metros de área, portanto, onde esta ideia de fazer uma exposição sobre as áreas naturais pudesse ter lugar. E então, ao associar a Universidade de Lisboa, tive o convite para comissariar esta exposição, que aceitei com muito gosto, e os últimos 2 anos foram passados em trabalho de equipa, com a Câmara Municipal de Lisboa, com o ICNF, com o museu e com elementos da Faculdade de Ciências, muitos investigadores, mais de 60 investigadores, onde num trabalho cuidadoso e detalhado planeámos e executámos esta experiência. Resta-me também ainda dizer que, obviamente, neste processo todo houve uma empresa fundamental, que foi a Toino, uma empresa que nos ajudou e apoiou em todo este processo, desde o design, à ideação da exposição, também ao acompanhamento da própria obra. Portanto, tem sido um trabalho de equipa. Portanto, esta exposição, o seu tema, tudo o que a rodeia, está relacionado com a sua atividade de investigação. Exatamente, ou seja, no fundo, o que nós queremos aqui nesta exposição é encantar as pessoas com a beleza que as áreas protegidas, que as paisagens portuguesas têm. Portugal é um país muito pequeno
mas tem uma diversidade assombrosa de ecossistemas e de paisagens. Nós temos 3.000 milímetros na zona do Minho, podemos ter 3.000 milímetros de precipitação no ano, assim como podemos ter cerca de 250 milímetros, ou muito perto disso, em zonas do Alentejo. Portanto, temos uma diferença brutal de clima. Temos também uma diferença de geologia, temos zonas graníticas, calcárias, schistosas, arenosas, que também são motor de uma grande diversidade. E, portanto, temos os climas, temos também um gradiente de orografia, temos montanhas elevadas, mas também temos planícies alargadas, e tudo isso gera essa mistura, essa combinação, esse blend entre o clima, digamos, a geologia, a orografia e depois o homem, a cultura, gera uma série de diferentes paisagens em Portugal que são de facto muito biodiversas, muito diversificadas, muito abrangentes e que se refletem também, por exemplo, na nossa cultura, nas formas de falar, na forma de vestir, na forma de dançar, também na comida, na gastronomia, não é? No vinho, no queijo. Há tanta diversidade que se pode ver de forma indireta com esse aspecto. E foi isso que a gente quis mostrar. Nós quisemos mostrar nesta exposição toda a diversidade de ecossistemas que podemos encontrar em Portugal, continental e nas ilhas, nos seus arquipélagos, e também fazer uma viagem possível. Nós queremos que as pessoas façam uma viagem possível nesta exposição. E a viagem possível é visitar todos estes ecossistemas numa tarde só, numa manhã, aqui nesta exposição, e no fim poder escolher o local para onde querem mesmo ir visitar este espaço. Porque o que queremos motivar as pessoas, de facto, é a visitar o local. E por isso queremos encantar as pessoas com a beleza, com aquilo que é belo e aquilo que reflete a nossa diversidade. Muito bem. Com a grandiosidade deste projeto e com os outros projetos que já disse a que está ligada, isto é uma vida muito atarefada. Quer partilhar connosco um bocadinho como é que é a rotina, o dia-a-dia de alguém que está ligado à investigação, à atividade científica? Eu acho que sou uma péssima pessoa para falar disso. Eu não tenho muitas rotinas. É incrível, acho que eu tenho uma vida um pouco caótica. Os meus padrões de rotina são muito complicados de encontrar. De qualquer forma, a minha rotina mais estável é dar aulas e a partir daí eu tenho uma série de alunos de doutoramento, uma série de projetos, uma série de relações internacionais e, portanto, basicamente tenho essas interações. Mas sim, é difícil às vezes, portanto, ocupamos muito mais horas do dia do que o normal e muito mais dias da semana e do fim de semana do que o normal para conseguir fazer estes projetos diferentes, digamos assim, sobre aquilo que é a nossa rotina já estabelecida, que é a investigação e que é a dar aulas, né? Ser professora. De facto, posso dizer que uns dias é no campo, muitas vezes a fazer conferências, algumas vezes a dar aulas, muitas vezes a reunir com alunos de doutoramento, mestrado e com os colaboradores da equipa de investigação, muitas vezes a fazer comunicações em Zoom com colegas internacionais e agora também com colegas nacionais e, portanto, uma coisa muito especial é poder ir ao campo, sendo que eu sou ecóloga e que trabalho nos ecossistemas. Um dos maiores prazeres da minha atividade é poder ir ao campo, observar a natureza, poder encontrar os padrões que queremos entender, poder conhecer as pessoas que interagem com essas paisagens, eventualmente poder mudar algum processo, ajudar na conservação ou na tal mitigação ou até mesmo no restauro de alguns ecossistemas. Voltando aqui à exposição e em termos das visitas, sabe se têm vindo muitas crianças e jovens em idade escolar já visitar esta exposição? Esta exposição inaugurou no fim de novembro, portanto estamos aqui ainda no fim de novembro de 2020, portanto ainda não houve muito espaço para visitação, mas claramente eu penso que esta exposição é uma exposição para ser visitada por muitas escolas, por muitos alunos e por muitos, sobretudo alunos do terceiro ciclo, porque pela ligação ao currículo, o tema da exposição prende-se com o currículo do terceiro nós aqui ciclo. representamos cerca de 10 ecossistemas, todos os 10 ecossistemas de Portugal, portanto as montanhas, os rios, as florestas, o montado, temos aqui os estuários, temos as zonas costeiras arenosas onde estamos aqui e
e as zonas costeiras rochosas, e onde estamos a ouvir algumas das aves, e onde ouvimos um ruído do mar, porque estamos muito perto do mar, e portanto é um pouco e depois podemos fazer um mergulho no mar e podemos acostar nos arquipélagos da Madeira e dos Açores, se continuarmos na exposição. O que quer dizer que podemos ter aqui uma série de oportunidades de conhecer mais de 140 espécies, os tais mais de 10 ecossistemas, num espaço de 1.200 metros quadrados, onde há imensos conteúdos, mas também onde a presença do homem também é um aspecto fundamental. Mas até aqui, embora já percebi que a exposição tem um tempo curto ainda, mas apercebeu-se de algum nível etário mais predominante, assim, mais interessado nesta exposição até agora? Tem dados sobre isso? Eu penso que ainda não temos dados sobre isso, mas penso que os 12 anos, portanto, entre os 12 e os 14, será um nível muito interessante para que os alunos possam ter vontade, de facto, de percorrer, de fazer os percursos que nós temos tão bonitos em todo o país e de conhecer a natureza ao vivo. Isto leva-nos um bocadinho à questão das escolas e leva-me a perguntar se esta instituição, aqui este museu, ou se as outras instituições a que está ligada, se sabe ou se tem conhecimento que tenham parcerias com escolas e qual a importância destas parcerias? Eu acho fundamental. Eu acho que fundamental essa parceria com as escolas. Esta exposição foi feita a pensar muito para as famílias e para as escolas. Foi uma exposição que foi muito pensada nessa ideia, no fundo dar a conhecer a tal nossa riqueza, criar vínculo identitário com o país no que toca às paisagens, poder valorizar o país no que toca à biodiversidade e à conservação e tanto criar um certo orgulho por aquilo que nós temos e essa é a forma melhor de podermos conservar. Se conhecermos, se tivermos orgulho, vamos com certeza ter uma visão diferente. E sim, o Museu Nacional de História Natural, em interação com todos os outros parceiros, tem como objetivo fazer a visitação e criar uma visitação para as escolas. Pensamos que, tendo em conta o contexto atual, isso será possível a partir de setembro de 2021, janeiro de 2022, sendo que já temos uma luz ao fundo do túnel sobre a forma como podemos interagir daqui para a frente e, portanto, queremos convidar todas as escolas que estão neste clube de ciência nas escolas a poderem interagir com o Museu Nacional de História Natural e da Ciência para ser promovida esta visitação e da nossa parte iremos com certeza fazer também esses contactos para permitir essa maior visitação nos próximos anos, uma vez que a exposição vai estar aqui pelo menos nos próximos 3 anos. E penso que era interessantíssimo que todos os alunos, ou a grande parte dos alunos que estão associados às escolas de Ciência Viva, pudessem de alguma forma visitar esta exposição. Aqui nesta exposição, pelo percurso que também já fizemos aqui, é possível visualizar que existem meios e formas de comunicação muito apelativos. Qual é o papel que estas formas de comunicação têm em ciência? É fundamental, portanto, a ciência é cada vez mais complexa, é cada vez mais difícil de ser, digamos assim, interiorizada e até interpretada de forma fácil e, portanto, nós temos que ter todos os meios ao nosso dispor para poder passar uma mensagem que entusiasme as pessoas, que não as deixe com a sensação de que é muito difícil. Portanto, temos que facilitar esse processo de comunicação. E, portanto, a comunicação é fundamental. Por isso, nós temos uma experiência imersiva, onde quando subimos à montanha temos frio, sentimos o frio e o vento. Vamos ter uma exposição onde podemos ouvir sons, por exemplo, dos peixes no estuário do Tejo, que é os charrocos, que estão ali e que podemos ouvir. Podemos ver locais das montanhas, dos rios, podemos navegar no meio de um rio e ver as imagens
que esse rio tem, podemos fazer um voo sobre um estuário também e, portanto, podemos obviamente ter essa sensação. Temos também uma interação com aromas, com os cheiros, com a zona do Montado e do Mediterrâneo, a vegetação mediterrânica. Portanto, temos também a interação com a questão do tamanho. Portanto, temos aqui representado o maior ser vivo, a baleia azul, e temos também representada alguns dos seres vivos mais pequenos, como por exemplo temos a aranha mais pequena da Europa, que é possível ver, embora seja pequena. Temos também, por exemplo, algumas representações de elementos do fitoplâncton, que são as diatomáceas, que são extremamente fundamentais para produzir o oxigénio da nossa atmosfera, mas que não são conhecidas do público em geral. E, portanto, temos aqui, podemos ouvir o som do lince, que também é difícil de ser observado na natureza. Podemos ver um rio por baixo e observar um rio por baixo. Portanto, temos aqui várias possibilidades. Ainda podemos fazer uma viagem no tempo, por exemplo, conseguindo olhar para aspectos evolutivos de espécies que evoluíram nas ilhas e que nós podemos olhar um bocadinho como é que uma espécie dá origem a tantas outras espécies a partir de uma comum e, portanto, olhar para aspectos evolutivos em que tem uma escala de tempo completamente alargada de milhares de anos. Portanto, tudo isto é possível fazer nesta exposição e, portanto, convido toda a gente a poder visitar a exposição, obviamente, e em particular às escolas, da ciência viva. Já vimos que há aqui uma série de possibilidades, de coisas para experimentar, para ver, para apreender. Eu agora pedia-lhe, em termos mais sintéticos, se tivesse que sintetizar a mensagem ou mensagens mais importantes que esta exposição pretende transmitir. Agora, quer em termos de conhecimento científico, mas quer também em termos de cidadania, não é? Porque a ciência também tem uma componente ligada à cidadania. Se tivesse que sintetizar essa mensagem que a exposição pretende transmitir. Eu acho que aqui nós queremos mostrar que o homem faz parte da natureza e que em muitos locais é essencial para a natureza, mas também é essencial para a proteger. Portanto, faz parte da natureza porque molda a natureza e essa natureza é a que temos atualmente e que temos que conservar, mas também com uma interação positiva. Queremos manter essa interação positiva. Portanto, aqui o aspecto maior da cidadania é não separar o homem da natureza. Nós queremos que o ser humano faça parte da natureza, faz parte da natureza inevitavelmente, como nós vemos no Montado, como nós vemos em tantas outras paisagens, na relação do homem com o lobo, que é aqui muito trabalhada nesta exposição, como por exemplo com as citações literárias que nós temos aqui também na exposição de Sofia de Mel Brainer, José Saramago, Fernando Pessoa. Portanto, temos aqui uma série de citações que referem a relação homem com a natureza e eu penso que o mais importante do ponto de vista da cidadania é criar um vínculo com a natureza, portanto criar esta identidade com a natureza para a poder proteger com o conhecimento, conhecendo, protegendo, e também numa relação em que nós fazemos parte da natureza, portanto não há aqui uma oposição, não há digamos assim, os maus e os bons, mas que é possível interagir com respeito. Portanto, esse respeito tem que existir e um pouco aqui é querer aprender esses limites, não é? O estuário, as salinas são elementos-chave para haver aves e, portanto, há situações em que a participação do homem é muito positiva e portanto, queremos também salientar esse aspecto. Portanto, o homem faz parte da natureza, queremos que ele continue a fazer parte da natureza, mas tem que haver respeito mútuo nestas relações que mantemos. E além da biologia, que está aqui bem patente nesta exposição, que outras áreas científicas é que estão aqui também representadas? Para começar, a nossa ideia era, obviamente, tentar fazer alguma ligação com outras áreas da ciência e, portanto, temos aqui uma ligação com a matemática, também temos ligações com a física, temos ligações com a matemática quando tentamos relacionar a área e o perímetro das folhas em relação ao clima onde elas estão adaptadas, portanto é uma questão muito interessante. As plantas adaptam-se a diferentes ambientes climáticos e a relação entre a área
e o perímetro são muito importantes nesse aspecto e, portanto, tem aqui uma relação direta com a matemática. Também temos uma relação com a física, temos aqui audiogramas que fazem a relação com a física, em que podemos observar, neste caso, é a comunicação entre cetáceos, entre orcas, entre baleias, portanto, que comunicam a longa distância e usam diferentes comprimentos de onda com diferentes frequências. Portanto, é possível aqui também fazer uma análise da comunicação. Nós chamamos-lhe um telefonema de longa distância, portanto, podemos aqui, de alguma forma, ouvir a conversa que os cetáceos fazem no Atlântico e, com isso, perceber um pouco mais de física, porque os audiogramas estão aqui representados e é possível explorar um pouco mais essa relação com a física. Obviamente, com a geologia, temos aqui uma montanha granítica, que podem subir ao topo da montanha, temos também uma gruta calcária, onde podem descer essa gruta calcária, ver um algar, conhecer as formações e podem também, obviamente, por exemplo, junto a esta duna arenosa, portanto uma formação da duna, também juntar aqui alguns elementos da geologia. E temos também, como eu disse há pouco, a questão com a língua portuguesa, temos aqui citações de vários autores portugueses em diferentes pontos da exposição. E, portanto, tudo isto, provavelmente poderão encontrar-se aqui outras ligações, mas estas são aquelas que são mais imediatas. Portanto, há uma integração disciplinar muito clara e importante. Exatamente. Qual é a importância do trabalho de equipa em ciência? Eu penso que é fundamental. Em ecologia, então é impossível não fazer trabalho científico sem equipa. Já ninguém vai para o campo sozinho, por uma questão de segurança. É preciso haver sempre alguém que vai connosco para o campo. Portanto, é uma inevitabilidade. Depois, os ecossistemas são complexos, é preciso monitorizar os ecossistemas de formas muito complexas. Portanto, é sempre importante contribuir com colegas que sabem mais de animais, outros que sabem mais de plantas, os outros que sabem mais de cogumelos, os outros que são capazes de analisar imagens de detecção remota, outros elementos que são capazes de fazer uma análise estatística complexa. Portanto, tudo isso tem que estar junto numa mesma equipa. Em ecologia é impossível fazer trabalho sem ser em equipa, porque os aspectos que temos para ter esta visão holística e mais integrada de um ecossistema, não dá não ter um trabalho de equipa. O que não quer dizer que em determinados momentos da nossa vida tenhamos que trabalhar de forma mais individual, mas a maior parte do nosso tempo, de facto, é partilhar ideias uns com os outros. Isso é uma alegria também, poder trabalhar em equipa. Eu penso que é um dos aspectos bons da ciência. Portanto, é mesmo muito importante, é fundamental. É fundamental. Eu penso que não existe ciência sem trabalho de equipa. Poderei, se calhar, dizer um pouco isso. Para finalizar, e em termos da sua atividade científica, gostaria de lhe pedir que deixasse uma mensagem final a alunos, professores, à comunidade educativa em geral. Que mensagem gostaria de deixar? Bem, eu penso que nos tempos que correm, o que eu gostava de dizer é que o conhecimento e a ciência são fundamentais na nossa sociedade e que nós temos uma grande responsabilidade, portanto, professores de ciência, e temos uma grande responsabilidade nos próximos anos, nas próximas décadas, a ser capazes de atrair pessoas para a área da ciência, portanto, e também de fazer compreender a ciência de forma simples, mostrando que é complexa, mas que pode ser entendida de forma simples, com diferentes componentes, porque é fundamental ter uma visão, ter uma tomada de decisão baseada em informação e em conhecimento. Penso que também, do ponto de vista daquilo que mais me preocupa, é sermos capazes de aprender a lidar com a incerteza do conhecimento. O conhecimento é sempre parcial, hoje sabemos uma parte, temos uma perspectiva sobre o conhecimento que amanhã vai ser mais completa e, portanto, é um contínuo de conhecimento. Nós não conseguimos dar respostas diretas a toda a hora com 100% de certeza. Conseguimos, digamos assim, dar um grau de incerteza sobre o nosso desconhecimento. E é importante que as pessoas percebam isso também, que as afirmações e que cada uma das afirmações que são feitas em ciência tem um grau de incerteza e que é importante conhecermos, porque só com isso é que podemos também tomar posições de cidadania o mais consubstanciadas possível. E eu achava que gostava de chamar a atenção para os professores, que esse é um grande papel que nós temos que ter no futuro, é ensinar os alunos e a sociedade a lidar com os dados científicos, a saberem interpretar a informação e a saber lidar com a incerteza que existe em qualquer área,
mas que essa incerteza não é significado não informação, é apenas significado do que ainda não sabemos e por isso temos que continuar a conhecer e não com isso evitar a ciência. Ficamos então com esta mensagem. Muito obrigada, doutora Cristina Branquinho, por toda a sua colaboração e participação no nosso projeto. Eu é que agradeço o convite.